Bom, então, como eu estava falando ali, a gente vai falar então hoje sobre público advantage, né? O que que é esse público advantage, como que o público advantage, né, ele funciona e se realmente ele é bom ou não a gente está utilizando, né, dentro das nossas campanhas no Meta Ads, né? Porque a gente vem, né, de início de 2026 com muitos problemas, né, em questão de qualificação de público e muitos realmente eles são, né, por conta dos públicos advantages que estão sendo utilizados, né. Então, não é que o público advantage ele é sempre ruim, né, que é o que eu vou falar aqui. Ele tem sim momentos que ele funciona muito bem, mas ele também tem muitos momentos que ele não traz, né, um lead tá realmente qualificado, então que realmente a gente tem que tomar cuidado com o uso dele, tá? Então, só para contextualizar, né, então o que que é o público advantage, né, e como que realmente ele funciona, né, dentro do Meta. Então, ele foi lançado, né, mais ou menos ali, né, no ano passado, início do ano passado, e ele é uma forma, né, que ele utiliza a IA do Meta para que ele consiga encontrar melhores públicos, né, na teoria, melhores públicos para o seu anúncio, para que você tenha o quê? Mais resultados. A ideia com ele, com isso, é que justamente você consiga ter mais resultados com os seus anúncios. A Meta ele faz as coisas de uma forma para ajudar, porque quanto mais resultado você tem, mais você quer, né, investir em anúncios. Então, para eles é melhor, né, que vocês invistam cada vez mais, continuem, né, dentro da ferramenta. Então, ele, de certa forma, tudo que ele pensa é uma forma de facilitar a vida, né, de quem está investindo para que ela tenha mais resultados e para que ele consiga, né, ganhar mais, porque mais pessoas estão anunciando ou as pessoas que estão anunciando estão aumentando a sua verba, né, de investimento. Claro que existem várias críticas, né, por questão que realmente, quando implementam, né, novas ferramentas dentro do Meta, ele acaba muitas coisas, né, não funcionando correto por início, depois ele vai ajustando. Então, tem várias questões aqui, tá? Mas o que eu quero trazer com esse vídeo é como que ele vai funcionar e se ele vai fazer sentido ali para o teu negócio ou não, tá? Então, basicamente, né, a IA da Meta, né, utilizando com base nas tuas otimizações, com base, né, no teu resultado, para que você tenha mais resultados, né? Então, o Meta querendo, de certa forma, ali te ajudar, né? Então, ele trabalha com base em sugestões, né? Então, você pode dar uma sugestão então de um público, então por exemplo, né, que a gente colocava antes, né, os públicos de interesses, os públicos de comportamentos, você consegue utilizar esse tipo de público para que ele vai ler como uma sugestão e a partir dessa sugestão, então ele vai estar encontrando pessoas, né, dentro daquela tua sugestão, mas ele não vai ficar, né, como era antes, que era só dentro daquele grupo, né? Então você botava um público lá de interesse, por exemplo, em marketing, ele ia ficar só dentro daquele público de interesse em marketing. Agora não, ele começa a ampliar esse público para que ele consiga encontrar mais pessoas, porque na teoria ele pensa que isso vai te auxiliar cada vez mais dar resultados, né? E como que ele faz isso, né? Como que então o Meta ele vai pegar essa informação, né, e garantir, né, o que ele acha que está te dando mais resultados. É com base no objetivo de campanha que você criou, né? Então, eu vou falar aqui de três mais específicos, né, mas ele se aplica, tá? Entre todos os outros objetivos de campanha que tem ali dentro do Meta, né? Então, por exemplo, quando você faz uma campanha de mensagem, né? Então, você vai fazer uma campanha, né, voltada para engajamento, com o objetivo de maximizar o número de mensagens no seu WhatsApp. Então o Meta ele vai utilizar essa questão, né, do maximizar o número de conversas como objetivo dele. Então a IA, se você utilizar, né, a questão do Advantage Plus, a IA dele vai pensar o quê? Eu quero encontrar mais pessoas que enviem mensagem para o meu perfil, né, para o meu WhatsApp. Então ele vai estar otimizando com base nisso. Então você vai dar uma sugestão de um público, você utilizando o Advantage Plus, ele vai começar a encontrar, né, essas pessoas e a partir do que ela vai encontrando nessas pessoas, ela vai aumentando, tentando ampliar o número de pessoas que vão estar enviando mensagem para ti. Ela é importante, né? Veja que ela está ampliando com base em mensagens, não necessariamente com base no quê? No perfil qualificado que realmente compra de você.
tá? Então isso é muito importante entender, né? Não é porque você vai estar recebendo mais mensagens por conta do Advantage, por conta que ele vai estar te ajudando, que realmente ele vai estar trazendo um resultado qualificado, porque muitas vezes ele pode, né, simplesmente estar encontrando pessoas desqualificadas, pessoas que só têm um comportamento de mandar mensagem, que não vai necessariamente comprar de ti, ou que não tem um poder aquisitivo, porque o Meta está otimizando 100% com base em mensagens, não com público qualificado. Tá? Então aqui que está o X da questão, aqui que está a questão de vale a pena ou não vale a pena, né, a gente utilizar o Advantage. Nesse caso, quando a gente está falando de campanhas voltadas para maximizar o número de mensagens, né, que é o que muitos negócios locais trabalham, então acho que a maior parte hoje dos anunciantes trabalham com campanhas voltadas de mensagem, ele acaba não funcionando tão bem. Por quê? Ele vai sim ficar um custo por lead barato, ele vai ficar, né, com um volume grande, mas nem sempre ele vai ficar, né, qualificado, tá? Então, claro, aqui tem uma balança, né? Se você tem um produto barato ou um produto que consegue, né, vender para todos, que não tem, né, essa questão de qualificação de leads, ou que você trabalha realmente com questão de volume, né, então tickets baixos que trabalham com venda em grande massa, né, aqui pode ser que vai fazer sentido, né, você fazer ali para alcançar mais pessoas com o melhor custo possível e você está vendendo para essas pessoas, mas nem sempre, né, vai ser bom. Então, para quem já trabalha com um ticket mais alto, você acaba perdendo um pouco ali da sua qualificação do seu lead, tá? Então, aqui é um ponto de cuidado. Quando que ele vai funcionar muito bem, por exemplo? É uma campanha de vendas, tá? Porque quando a gente trabalha com campanha de vendas direta, né, quando eu digo vendas, não é porque no final todo mundo quer vender, né? Mas a campanha de vendas direta, que seria o quê? Um e-commerce, um infoproduto, que a pessoa vai entrar através do seu anúncio e vai fazer uma compra ali direta de um produto, de um infoproduto, aí sim o Meta ele começa a otimizar com base nas suas compras, né? Então, em quem está comprando de você, porque você vai ter lá instalado o Pixel, né? E a partir do Pixel, que o Meta vai saber quem são as pessoas, então, que estão lá comprando dentro do teu carrinho, lá na Shopify, no Vshop, ou na Hotmart, na Eduz, ele vai entender quem são essas pessoas que estão comprando lá dentro. E ele vai otimizar os seus anúncios com base nesses compradores. Então ele vai começar a procurar pessoas dentro daquela sugestão de público que tu deu, né? Mas ele vai começar a ampliar com base no quê? Na base nos compradores. E não com base na questão de pessoas que estão enviando mensagem. Então aqui sim é uma situação que a questão do público advantage ele vai funcionar muito bem. Por quê? Você vai estar dando, né, um objetivo final de compras para ele e ele vai estar maximizando essas compras, né, para encontrar mais pessoas com base no perfil de compradores. Então aqui ele realmente começa a entender quem é seu público, começa a encontrar pessoas mais próximas disso. E aqui então o público advantage ele funciona, né? Então, por exemplo, tem produtos aqui que a gente roda, né, com venda direta, que a gente não precisa nem dar sugestão. Literalmente a gente utiliza um público aberto, utilizando o Advantage Plus. A gente faz, claro, bons criativos, né, que vão estar falando, né, sobre produto. Isso aqui é um ponto muito importante, mas fica para uma outra aula, né, falar sobre a questão dos criativos. A gente coloca bons criativos ali para rodar e a partir desses bons criativos a gente consegue, né, boas vendas, sem precisar ficar pensando em segmentação de público, porque o próprio Meta ajuda a encontrar a nossa segmentação de público, né, por conta do Advantage Plus, por conta das tags, né, tudo está instalado corretamente, né, que vem através de um traqueamento avançado que é necessário ser feito. Também é um outro assunto muito interessante, mas para a gente falar numa próxima aula, que aqui realmente o buraco é bem mais embaixo, é muito mais técnico, precisaria de uma aula muito mais longa ali para falar sobre isso. Então, esses são alguns pontos bem importantes ali para a gente, né, pra gente falar, tá? Então, ele funciona o Advantage Plus? Funciona sim para algumas situações, né? Não vai funcionar para todas, como eu trouxe, mas em muitos casos sim ele vai estar funcionando. Tome muito cuidado, né, para utilizar nessa questão, né, de quando você trabalha com campanha de mensagens e pode utilizar muito sim quando você trabalha com campanha de vendas diretas, campanhas para infoprodutos ou para um e-commerce, que aqui sim ele realmente vai estar funcionando, né, fazendo, né, a questão maximizando realmente com o resultado final, que é o que todo mundo quer, né, vender, ter mais resultado aí no bolso, né. Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje sobre Advantage Plus, né, então essa ideia, se funciona
ou não funciona, tá? Então é uma questão de você testar para realmente ver se vai funcionar ali para o seu negócio, né? Se você trabalha com questão de mensagens, ou por exemplo, se você trabalha, né, com uma campanha de geração de leads através de um formulário, aqui pode sim ser interessante em utilizar, tá? Porque quando a gente trabalha com uma geração de leads através de um formulário, o formulário ele traz, né, uma questão de uma qualificação, né? Porque ele vai estar, né, filtrando através de algumas perguntas. Muitas pessoas ali que são as pessoas, por exemplo, que manda mensagem some, né? Quando vê um formulário, ela já barra aqui, né? Porque tem que responder algumas perguntas, né? Então a pessoa já barra aqui. Então, por exemplo, numa campanha de leads, que não seja por WhatsApp, né? Que o WhatsApp é uma barreira muito fácil, né? Mas uma campanha, por exemplo, de geração de leads, já faz sentido uma utilização do Advantage, porque realmente ele vai estar sendo filtrado ali, tá? Então, era hoje, né, era sobre isso a nossa aula de hoje aqui de quarta-feira, né? E quem tiver um interesse em fazer então a sessão estratégica aí com a gente, clica aqui no link aqui que vai estar aqui na descrição, né? A gente tem esse momento justamente para conversar com vocês, tirar as dúvidas de vocês, ver qual que é a nossa melhor solução aqui que pode estar fazendo sentido para você, né? Seja a questão da assessoria, seja a questão das nossas mentorias ou dos nossos cursos. Nosso intuito aqui, então, é estar ajudando você, que seja empresário, profissional autônomo ou então até mesmo gestor de tráfego aí que quer, né, aprender mais. A gente tem aqui as soluções aqui para o seu negócio. E até a